Boa noite, pessoal. Boa noite, galera do Instagram. Pessoal, hoje a gente está voltando aqui a apresentar mais um episódio do meu podcast, da Quinta do Léo. E nós estamos fazendo hoje uma edição especial, porque nós já tivemos concluído, nós concluímos os 8 episódios que a gente iniciou esse projeto novo bacana. E nós encerramos a primeira temporada, e nós estamos hoje abrindo uma edição especial por causa de um assunto muito bacana e muito especial, uma data comemorativa que a gente vai contar para vocês daqui a pouco. O pessoal que está entrando na live aí, vai compartilhando e clica na setinha, vai mandando para amigos, manda para 3 amigos. No final da live a gente vai fazer um sorteio de um brinde muito bacana, e o mais legal que vai ter aqui hoje vai ser o papo. Estou com o pessoal aqui bom, bicho, os fantasmas já estão esquisitos antes de começar a live, pedir licença para Santa Classiano aqui, que a gente está usando hoje essa casa de Anísio Teixeira, que é uma casa linda da nossa cidade, com a dona Ana também, né, que era brava. Então a gente está aqui hoje fazendo esse episódio num lugar muito bacana, muito legal. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho da história que também desse local. Então, um pouco da história do piano ali, tá logo atrás da gente, esse cenário lindo. E a gente quer que vocês aí vão chegando na live para a gente iniciar o bate-papo. Hoje, o nosso tema, ele vai ser basicamente contar um pouco da história do famoso Teatro Centenário de Caetité. O teatro que hoje ele não existe mais fisicamente, mas ele está nos nossos ideários de todos os caetitenses, nos nossos corações, nas histórias contadas de gerações para gerações. E a gente vai conhecer um pouco da história, um pouco de um grupo chamado Grupo Movimento, do Teatro Centenário, que está renascendo essa chama do teatro e com projetos muito interessantes para o nosso município, envolvendo a parte cultural, a parte teatro, a parte educação. E a gente está com 3 pessoas aqui especiais para compartilhar esse momento conosco. Daqui a pouco eu vou apresentá-las, Já pode apresentar, mas espera um pouquinho. Vou chegar então um pouquinho, esperar, porque o pessoal está entrando ainda. E eu queria dizer também que eu sou muito feliz hoje, porque o nosso podcast, os 8 primeiros episódios, foram muito legais, teve uma aceitação muito boa. E eu passando na rua esses dias, o pessoal começou a me questionar, me perguntar: e aí, Léo, quando é que vai ser o próximo episódio? E eu falava: não posso falar, não vai ter nada. Só que já estava programado esse episódio, que era um episódio especial, que a gente abriu a sessão, para contar essa história super especial. E vai ser muito interessante, vocês vão ver. Eu queria falar para vocês hoje que nós estamos aqui com 3 entrevistados. Um é Nando Dias, que é ator e diretor de teatro Caetité. Nós estamos também com Lielva Aguiar, que é historiadora, professora de cultura e patrimônio na UNEB, no campus 6 aqui no Caetité. E também com Mara Ledo, que dispensa apresentações, Mara? É diretora do CAT da Casa Anísio Teixeira, que todo mundo conhece. Eles estão, os 3, hoje representando aqui o movimento Teatro Centenário de Caetité. Tem mais uma galera aí que participa. Eles estão hoje para divulgar um pouco sobre o projeto e também para tratar sobre a apresentação que vai ter amanhã. Vai ter um evento muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês, E para começar, eu queria pedir para que vocês se iniciem apresentando um pouco de cada um que cada um faz aí para a galera que está nos acompanhando aí no Instagram. Pode começar, vai, fica à vontade. Olá, sejam bem-vindos aqui. Só um minutinho, quero só agradecer, vocês todos agradecendo o convite. Eu aqui desejo a você sucesso nessa live e ao movimento também, e dizer que nós somos felizes com vocês aqui na casa de Anísio, É a casa de Dona Ana Deocleciano, que você já pediu licença para entrar. A gente pede licença todo dia, viu, Léo? Para ficar aqui na casa. Bem, eu sou Maria Auxiliadora Ledo, Mara Ledo, e estou diretora da Casa Anísio Teixeira. Sou professora também da UNEB Campus 6. Liel. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que, como a Mara falou, a gente tem que agradecer esse convite, essa abertura desse espaço que você ofereceu para a gente, enquanto movimento, para a gente estar aqui compartilhando um pouquinho. Eu sou, como você já disse aí, meu campo de militância é a sala de aula, sou professora, historiadora. Há 10 anos venho trabalhando com esse campo de patrimônio,
dentro de sala de aula, como eu falei, onde eu leciono a disciplina de cultura documental e patrimonial, né, desenvolvo pesquisas também na área de história política aqui relacionada ao Alto Sertão da Bahia, né? E confesso que é mais confortável estar em sala de aula do que estar aqui em frente às câmeras, né? Mas às vezes o trabalho empurra, né, a gente, aquilo que a gente acredita, né? O ideal, como você falou, né, nos coloca assim, em situações, mas eu acredito que vai ser um momento importante, né? Muito gostoso estar aqui partilhando com vocês. Para Nando, numa situação desafiadora, né? Que ele está acostumado a estar à frente das câmeras, das luzes, né? A gente nunca se acostuma, na verdade, né? Um friozinho na barriga seca. Sou Nando Dias, como você disse, ator, diretor de teatro. Trabalho com a trupe dos Obradores de Arte, um grupo de teatro aqui local com 15 anos de história. Nesse exato momento eu deveria estar no Manuel Lopes, que eu trabalho lá, então estou agradecendo a direção do Manuel Lopes. Um abraço ao professor. Permitindo que eu estivesse aqui hoje. Estou trabalhando também na COPEC como professor de artes e sou um entusiasta pela cultura e pela arte e um apaixonado por essa luta aqui em Caetité. Bacana, feliz vocês três estarem aqui comigo hoje compartilhando um pouco desse bate-papo. E antes da gente adentrar no tema propriamente dito da live, o tema hoje central, eu queria que eu já visitei essa casa diversas vezes, mas a gente não capta todas as informações que você passa, que você nos guia aqui, inclusive muito bacana a visita guiada. Eu queria te perguntar assim, essa sala que hoje a gente está, porque eu já entrei que você me apresentou, eu queria que você apresentasse ela para todo mundo que está nos assistindo, que muitas pessoas não estiveram aqui. Essa sala é muito especial. Tem 20 anos que eu apresento essa sala. Desde quando eu era criança, então, nesse caso, né? Porque eu não sou tão velho assim. E essa sala é especial porque é uma sala de jantar aqui da casa de Dr. Deleciano. Essas pinturas elas foram descobertas ainda na época da restauração da casa, meados de 1997 para 1998. É interessante contar com a pessoa de perto, vendo, né, essas pinturas de perto. Então eu convido a vir aqui. Eu acho que é a primeira vez que essa sala está sendo transmitida dessa maneira. Sério? Sério. Ela nunca foi. E uma das surpresas, sempre a gente monta algo diferente. E meio século a outra parte, então, momentos na casa da município. Tá dando para escutar, será que tá acompanhando a gente aí? Olha, o pessoal tá comentando aqui, fogos merecidos. Mas tá dando para escutar, pessoal? Responde no comentário aí, para ver se tá dando. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem, tá todo mundo escutando a gente, porque você vai falar mais perto do microfone. Quem está resolvido, né? O pessoal já foi fechar ali. Marcos, deixa eu fazer outra pergunta aqui. O pessoal já falou, oi, você é convidado. Agora deixa eu fazer uma pergunta. E aquele piano ali? Me conta um pouquinho da história dele também. Léo, aquele piano é a única peça que não, a origem dele não é a casa de Teixeira, mas sim a casa de Anísio Teixeira em Dona Emilinha. Sim. Anísio, ele pede a Vila Lobos para escolher o piano para ele dar de presente à esposa dele. Dona Emilinha era professora de música, né? Sim. E Anísio se torna um grande amigo de Vila Lobos quando se introduz, ele secretário de Educação do Distrito Federal do Rio de Janeiro na época, introduz plano afro-único, né? E Vila Lobos foi o diretor dessa área. E durante toda a vida de Vila Lobos, a partir daí, de Dona Emilinha, Vila Lobos foi responsável pela manutenção desse piano. Ele tocava com Dona Emilinha. Então Vila Lobos tocou aí, né? Sim, sim. E esse piano a gente trabalha muito com ele, apresentando a obra de Vila Lobos, falando sobre Vila Lobos com as crianças, principalmente as crianças que fazem visita aqui à casa. Bacana.
inclusive tinha um coral, que eu já vi assistir um coral aqui de crianças, né, que fazem aqui. Pessoal, já entrando um pouco aqui no tema, a galera respondeu aí, está escutando, está dando para ouvir. Então vamos lá, ao vivo o que acontece tudo um pouquinho. Eu queria inicialmente que hoje a gente tem um movimento, né, que a gente já falou aqui, um movimento do centenário do teatro um pouco, e eu queria que Nando introduzisse um pouco, falando sobre esse movimento, qual é a ideia, qual é o projeto. Então, esse movimento ele surge no IAT através de um programa estruturante do governo do Estado, sob a coordenação do INPE, que são os projetos estruturantes na área das artes, que o governo do Estado tem já faz alguns anos. E tem um festival de teatro, tem um tal que é artes literárias, tem um FACE, tem muitos, o EPA, a educação patrimonial, adoro as siglas, né? São muito sonoras, inclusive. Então, a partir deste movimento dos projetos estruturantes, este ano surgiu, dentro do IAT, a ideia de fazer uma homenagem ao centenário do Teatro Centenário. E através da professora Zélia, a professora Dinha, entre outros professores do IAD. E na organização desse projeto para este ano, surgiu a ideia de chamar outras instituições, outras pessoas e outros grupos para debater de uma maneira maior, né, com maior força sobre isso. Trazer à memória, de fato, do Teatro Centenário. Só que, assim, sinceramente, quando eu vi esses primeiros ladrilhos, ou esse primeiro ladrilho, eu não imaginava que pudesse tomar uma proporção tão grande em tão pouco tempo. Então, foram agregando professores, professoras, pessoas estudiosas da história de Caetité e da cultura de Caetité, então isso tomou uma proporção. Tomou um pouco, né? Tomou um pouco. E a população abraçou, né? E a população abraçou. Eu queria falar quais são as instituições. Pode, apresenta aí pra gente, todo mundo. E ainda correndo o risco de não lembrar, de faltar alguém, mas vamos lá. Mas nós temos o Instituto de Educação Anísio Teixeira, nós temos também o Núcleo Territorial de Educação do Setor Produtivo, o NTE, Caetité. Nós temos a Associação dos Amigos do Museu, a MASB, mais o MASB também, está envolvido. Exatamente. A Superintendência de Patrimônio do município, Superintendência de Patrimônio, Manifestações Culturais, a Secretaria de Cultura e também a Prefeitura, né? A própria Secretaria de Cultura e também a Prefeitura. Temos também, já falei aqui do museu, alguns grupos culturais, a CIA de Artes Cênicas, Pocotô, a Trupe dos Dobradores de Arte, a CIA ASA, que é a Atuando Sonhos e Artes, a Academia Caetitense de Letras, o Museu Virtual das Artes de Caetité, o MVAC, o Museu da Imagem do Som de Caetité, o MIS, a Associação da Memória e Patrimônio Cultural de Caetité, o PIC, deixa eu ver o que mais, a Associação de Bairro, a GM, a MASB, já falei a MASB, deixa eu ver o que mais aqui, gente, é muita coisa, a própria Casa Anísio Teixeira. Faltou a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores de Caetité, no final. A Câmara de Vereadores, a Universidade Aberta da Terceira Idade, o Teatro João Gomes, e à medida que a gente for aqui adentrando, se mais alguém lembrar, vai falando nos comentários aí, a galera vai mandando aí. Quem quiser também mandar alguma pergunta, pode enviar aí, que daqui a pouco a gente faz pro pessoal. Eu queria que agora direcionar um questionamento para a Liel, que é a historiadora que está aqui presente, né? E a gente sabe, Liel, que Caetité ela tem uma história bicentenária ligada na educação, à cultura, e desde a primeira metade do século XIX já havia um espaço para essas apresentações aqui em Caetité, né? E a gente queria que você contasse um pouco, né? O Teatro Centenário ele é tão importante, e qual foi esse contexto, né, histórico do teatro, como ele foi idealizado também, como é que foi a execução desse teatro no nosso município. Compartilha com a gente aí, essa... Então, né, Léo, embora eu não seja pesquisadora, né, dessa temática específica do teatro em Caetité, mas é muito comum quando a gente começa a vasculhar a documentação por outros motivos, é uma temática que surge, né, que salta aos olhos. Então, quando a gente vai, por exemplo, para
o livro de atas da Vila, né? Que foi o primeiro livro de atas de vereação lá em 1810. Você começa a folhear, você já vê, por exemplo, que aconteciam aqui apresentações teatrais. Ela sempre aparece de forma transversal em outro documento, né? Não, o documento, volta e meia, você está com foco ali, mas é uma temática que aparece, que surge ali, né? Então tem um episódio bem específico mesmo, que é de 1811, né? Então chega uma carta aqui da Vila dizendo, né, de um casamento de uma princesa com um infante de Portugal, então que isso deveria ser comemorado, né? E como que essa vila ia comemorar? Então eram 15 dias de festa na cidade, as pessoas deveriam, né, acender luzes nas portas da casa, né? Lê-se luzes, eu imagino, né, labaredas de fogo, porque na energia elétrica não tinha, claro, né? E essas pessoas fariam danças, né, e comemorariam, usariam máscaras, e na última noite seria apresentada uma comédia. Bacana. Aí, nesse contexto ainda não existia o teatro, né? Não, era só uma manifestação cultural mesmo. A gente está falando aí, como eu falei, como eu disse, né, lá no comecinho da Vila, né? Sim. E a gente pensa assim, que quando a gente está falando desse comecinho da Vila, a gente não está dizendo que também foi uma coisa que automática, né? Então, se isso já acontecia aqui, né? Já nesse comecinho da Vila, porque antes até de ser Vila, muito provavelmente já era comum esse tipo de manifestação cultural aqui. Então, na verdade, está praticamente enraizado e delineado na nossa história Castéia. Se confunde todo momento com a própria história da vila, do município, né? Aí a gente vai seguindo nessa história, a gente vai vendo, né, que esses espaços, essas manifestações culturais aconteciam primeiramente nas ruas, em espaços abertos, públicos, as pessoas se apresentavam mesmo, né, nas ruas, às vezes montavam todos e apresentavam embaixo. Quase sempre em ocasiões de festividades cívicas ou de festividades religiosas. E aí a gente tem já registros que na primeira metade do século XIX já existia um ponto fixo de apresentação de teatro em Castéia. Você tem noção desse onde fica esse Era no antigo Largo do Alegre, né, que é hoje onde fica a Câmara de Vereadores. Então existia um lugar lá, um terreno em que as pessoas armaram uma tenda. E era um lugar onde a população se dirigia para assistir às apresentações teatrais. Na cadeia pública, que é a Câmara lá, ou no local? Não, na Câmara de Vereadores, onde é hoje, né? A conhecida Feira Velha. E aí de lá para cá, né, a gente tem pelo menos 3 teatros, né, constituídos de fato e nomeados teatros, que isso perpassa, né, a literatura memorialista assim, de maneira muito frequente, que foi o Teatro Bramão, que foi da década de 1850, né? Posteriormente o Teatro União, o Teatro Bramão funcionou onde hoje é a Rua 2 de Julho, né? Depois o Teatro União, que funcionava na Rua Barão, e por fim o Teatro 2 de Julho, que funcionou no antigo mercado municipal, que foi cedido, né, foi construído o mercado, que era o mercado da Feira Velha, né, lá da Praça Rodrigues Lima hoje, e o espaço onde era esse antigo mercado municipal foi doado a uma sociedade que tinha teatral aqui, né? E essa sociedade teatral fez dali um teatro que foi nomeado Teatro 2 de Julho. A gente pode dizer então que na verdade a nossa tradição na educação ela vem depois até do que a tradição do teatro, né? Porque já tem, né, desde os primórdios aí antes. Não, eu acho que a gente pode dizer que era educação e teatro. Isso aí tem a frase de alguns, né, que a gente citar daqui a pouco. Porque existia uma ideia, né, de que mas isso já mais presente já no século XX, desse teatro como um cunho educativo, né? Desse teatro que não era só para o entretenimento, era o teatro para educar, né? E aí você lembrou dessa frase de alguns aí, que ele fala, né, que o teatro era como uma escola, na verdade ele era uma escola. Né? Citei ela ontem lá na Câmara, a gente teve essa oportunidade. E por falar em João Gomes, muitas pessoas não sabem, né? João Gomes foi ele era igual o Leonardo da Vinci, né? Tinha muitas instrumentalidades, né? Ele era projetista, tradutor também, foi político, se não me engano, não sei se foi jornalista também, né? Dramaturgo do Jornal Apenas. E ele foi o projetista, né, do teatro, né? Só que, embora ele seja um projetista, ele também não foi construído com verba governamental.
o teatro. Muitas pessoas não sabem disso, eu não sabia antes do movimento. O movimento já é bacana que ele já informa, né? A primeira função talvez seja essa de informar a população. E a gente sabe que hoje, já com o estudo depois que vocês fizeram, com a documentação toda já reunida, de que houve uma ampla mobilização do povo de Caetité, da população mesmo, para a construção, né? Eu queria, Léo, que você contasse um pouco para nós como que foi essa mobilização, né, popular. Então, vem justamente dessa sociedade, né, que quando eu digo sociedade, estou falando desse grupo, né, de amadores do teatro, de artistas locais, né, que constituiu o Teatro 2 de Julho. Então, eles olham para o Teatro 2 de Julho, que funcionava nesse antigo mercado municipal, e falam, não, esse teatro não está à altura da cidade. A gente precisa de um teatro mais digno, né, para a cidade. E aí, é justamente esse já o contexto aí já no início do século XX, né, João Gomes totalmente atuante, com sua imprensa, né, então eles projetam um novo teatro para a cidade, que a princípio não era o Teatro Centenário, né? Era um novo projeto, um novo teatro que muito provavelmente seria um novo Teatro 2 de Julho. Sim. E aí é lançada, então, em 1917, a pedra fundamental desse teatro, aqui na atual Praça Coronel Casuzinha, né? Porque esse teatro, o Teatro 2 de Julho funcionava no lugar em que foi construído o Teatro Centenário e que é o lugar onde hoje está a agência do Bradesco, né? E muita gente não sabe, mas o documento que vocês também reúnem traz que ele não foi somente um teatro, né? Não foi. Aí, só para falar um pouquinho, né, dessa mobilização Sim, popular que você tinha mencionado antes, então começa em 1917 a lançada essa pedra fundamental e há um momento solene, as pessoas vão para a rua para ver o lançamento dessa pedra fundamental, a filarmônica toca, né? Há fogos, como tudo em Caetité, né? Então acontece que colocam fogos. Então daí se começa uma grande campanha de fato, né, de mobilização popular. Mas ainda não era o Teatro Centenário, já era. Para angariar recursos para a construção do novo teatro, que eles ainda não tinham nomeado de Teatro Centenário. Entendi. Né? Então, assim, é um processo que, como que o recurso é levantado, né? Então, eles começam a apresentar espetáculos e angariar o dinheiro, né, da bilheteria desses espetáculos, fazer quermesses e provocar essas doações. Então, acontecem doações, por exemplo, de caetitenses que não moravam aqui, fazendo doações. João Gomes, ele registrou tudo no jornal, desde o dia da pedra fundamental até o último dia da inauguração. Todos durante 5 anos, né? Foi de 1917 a 1922, durante esses 5 anos, ele noticiou passo a passo a construção desse teatro. E o que é mais comovente, assim, quando a gente olha para a história, é justamente as campanhas que aconteciam. Sim. Então, tinha a campanha da telha, Sim. a campanha do tijolo de alvenaria, até anotei para não esquecer, a campanha do ladrilho. Essa campanha é linda, né? Essa daí chama a atenção, né? O slogan era um ladrilho por caetitense. Então, muitas vezes a pessoa não tinha condição de doar um valor maior para a obra, né? Para a construção do teatro. Então, ela era ali levada a fazer essa doação de um ladrilho, né? Um ladrilho. E tinha a doação da lata d'água. Imagine, né? Então, a gente está falando de uma obra, né, que estava sendo erguida na Praça da Catedral, em um contexto que não tinha água encanada. Então, nem caminhão-pipa. Então, as pessoas saíam, né? E aí é um relato que foi lembrado ontem até na entrevista que foi concedida pelo movimento também na Rádio Educadora, né, que a Mauri lembrou de um relato que tem de Monsenhor Osvaldo no livro, né, da professora Silvia, em que na entrevista o Monsenhor disse que ele se lembrava das pessoas pegando água lá no Rio das Pedreiras, né, onde é hoje o Parque das Árvores, descendo o Robarão com a lata d'água na cabeça e entregando na obra, que era a construção do Teatro Centenário. Bacana. E outro comentário que ele faz também é que o teatro foi construído em dia de domingo, que realça
a participação popular. Então as pessoas trabalhavam durante a semana e no domingo elas iam trabalhar, porque também tinha a campanha do dia de pedreiro, Sim. a campanha do dia de carpinteiro, e tem até um relato em um livro do memorialista Flávio Neves em que ele fala de um senhor chamado Aristides que trabalhou durante anos fazendo o telhado, né, do teatro. Então, que a lembrança que ele tinha era desse senhor Aristides. E aí, quando a gente lê isso, a gente fica pensando, né, muito provavelmente os netos, os bisnetos, né, desse senhor Aristides estão por aí e a gente não sabe quem são. Então, tem essa comoção, né, e com essa campanha eles conseguem erguer um teatro em 5 anos. Né? Só para não esquecer que ontem, Romulo também é um historiador quase, ele lembrou lá na Câmara, ele lembrou que o projetista foi João Gomes, mas o engenheiro foi... Quem foi a pessoa que executou? Foi o senhor Durval Pompeu de Castro. Né? E aí tem alguns dados assim, breves, né, que a gente pode lembrar. Sim. E esse diretor de obras foi o senhor Durval Pompeu de Castro. Né? Então eles criaram a Sociedade Evolutiva da Lavoura e por meio dessa sociedade eles angariavam esses recursos e ele coordenou a construção desse teatro. João Gomes desenhou a planta e aí, como você mencionou, né, ele era um autodidata, ele nunca saiu do sertão. E ele desenhou um teatro inspirado em teatros europeus. Bacana. E quando a gente olha a fotografia do teatro e faz esse referencial, assim, tem essa dimensão, por exemplo, da casa ao lado, que hoje é o hotel, né, Vila Nova do Príncipe, a gente percebe o quanto era grandioso o teatro. Então ele era muito mais alto do que aquela casa, por exemplo. Então ele tinha realmente uma arquitetura que saltava aos olhos ali na praça. E além disso, né, com essas verbas arrecadadas de maneira comunitária, eles levantaram o valor total que foi investido na obra foi 43 contos de réis. E o que era 43 contos de réis à época, né? Referência histórica aí. Que era 43. A gente não consegue mensurar o que era 43 contos de réis, mas aí a referência mais próxima que eu tive, que eu pensei assim, né, a gente está aqui hoje na casa do Teixeira. Diocleciano ele morreu em 1930 e houve inventário dos bens dele em 1931. Então, a tendência é que de 1922 até 1931, quase uma década, essa casa tivesse valorizado, né? Sim. Então, essa casa já valorizada em 1931, ela foi avaliada em 16 contos de réis. Meu Deus, ou seja, é mais que o dobro que o valor daqui. Né? Então, aí você imagina o quanto que foi essa mobilização popular, né, para essa obra aí, esse valor de 43 contos foi de de réis. fato o teatro do povo, né, Ana? O teatro do povo. E só um último dado assim, né, que eu acho muito relevante é que a inauguração do Teatro Centenário ela saiu em diversos jornais do Brasil inteiro. Bacana. Isso foi divulgado e em uma das matérias até de um jornal que saiu em São Paulo se dizia que era o maior e mais belo e mais bem acabado que se conhece em todos os sertões brasileiros, né? Teatro Centenário. E aí também assim, acho que é importante só lembrar do porquê Teatro Centenário, né? E aí, como eu disse, a ideia era construir um novo teatro. Sim. Mas não se pensava em ser o Teatro Centenário. E só para contextualizar aqui o pessoal que está nos assistindo, o teatro ele comemora-se, né, no ano do 7 de setembro. Por isso que o centenário, né? É o bicentenário do 7 de setembro, né? E a comemoração do centenário do teatro, não é isso? O pessoal a gente está fazendo a live justamente porque amanhã vai ter um movimento também, além desse caráter, dessa aula de história aqui, né? Aula de história, a gente precisa também entender que está tendo esse grupo com uma finalidade da gente não só reviver essas informações e trazer à tona, mas também para a gente caminhar no sentido de fomentar mais essa atividade, né, do teatro aqui no batalhador, nesse campo militante, nessa área. E é muito bacana, eu quero daqui a pouco escutar um pouco sobre o projeto. Mas para contextualizar de forma sucinta, o que acontecia, Léo, lá além da questão do teatro? Quais eram as outras atividades, né? Porque ele era mais do que o teatro, né? Tinha outras ações lá. Era mais que o teatro, é isso mesmo. Então ele é inaugurado em 7 de setembro, né, como a gente falou. Ele entra na programação do município, né, que já existia uma programação cívica do 7 de setembro, e então esse grupo pede para incluir nessa programação
a inauguração de um teatro que foi batizado então de Teatro Centenário, em homenagem aos 100 anos da independência do Brasil. E aí eu acho que isso traz assim uma mensagem para a gente, né? Agora nesse momento que a gente está pensando o bicentenário da independência do Brasil, né? Primeiro, de que forma que a gente vai comemorar esse bicentenário enquanto cidade, né? E uma segunda mensagem que eu acho que esse grupo, né, deixou, talvez até sem querer, mas que a gente consegue ler bem isso hoje, é que não dá para falar de independência do Brasil, nem de liberdade, né, nem de independência no sentido mais amplo da palavra, sem pensar em cultura, arte e educação. Tem uma frase que a Diane falou ontem, que vocês repetem também muito no movimento, que o Teatro Centenário ele é a história mais bonita e a mais triste que teve Caetano, né? Por conta, de fato, da demolição, né? Eu queria, nesse momento aqui, da gente contextualizasse um pouco, né, a questão da demolição, né? Eu acho que seria interessante, porque hoje, embora ele não está mais presente, a gente sabe muito da história, né? A gente sabe que teve uma questão de doação do terreno, né? E a gente também não quer, de forma alguma, responsabilizar nenhuma instituição por isso, até porque a gente poderia cometer uma análise, né, anacrônica, né, fora do contexto daquela época, inclusive o contexto na demolição, que foi justamente numa idade terrível para a cultura do nosso país, né, que foi na época da ditadura, e muita repressão, né. Então a gente queria, sim, que vocês todos, né, tratassem um pouco sobre isso, sobre como foi a demolição, como foi aquela questão, né. Eu acho que para a gente ter dimensão da demolição, a gente tem que ter dimensão justamente disso que você pontuou na questão anterior, né? O que representava esse teatro para a cidade? Então, era um espaço cultural de extrema importância, era um espaço ativo, ele não funcionava só como espaço de teatro para apresentações teatrais de fato, mas ele também funcionava como um espaço para os eventos escolares, principalmente da escola normal, que era ativa. Sim, tinha cinema era também, ativa na né? época, e funcionaram lá 3 salas de cinema, né? O Cinema Íris, em 1925, depois o Cine Vitória, em 1945, e por fim, em 1957, o Cine Catité. E aí é uma ideia, né, que acabou sendo passada também depois da demolição do teatro, de que ele foi demolido porque ele não tinha mais função, né, para a cidade, porque ele já estava decadente, em desuso, né? Mas quando a gente olha para a documentação, a gente percebe, em paralelo, né, assim, o jornal dizia, o teatro precisa de reparos, o teatro está precisando de uma reforma, mas ao mesmo tempo a gente vê, né, o anúncio da sessão de cinema que ia passar no teatro. Então ele continuava sendo usado, né? Esse último cinema, que era o Cine Catité, ele tinha assento para 300 pessoas. Então a gente imagina o tamanho, né? O daqui hoje é quanto, Mário? 105. Então, só para ter uma dimensão, né? A gente tem uma dimensão. E quanto foi luta, né? A luta para construir, né? O que é muito bacana aqui também. E se eu não me engano, as cadeiras desse teatro foram para o Guarani e Salvador. Tem uma história. E outra questão, uma curiosidade minha, o teatro, quando ele foi demolido, ele estava em pleno, assim, a forma física, né? Não estava demolido, não estava caindo, algo do tipo, não. Ele já tinha um agravamento, né? De goteiras. Quer falar um pouquinho? A população falava, né, que estava um pardeiro, que estava... Estava em quê? Um pardeiro, que estava abandonado, que estava... Tem essas informações também. Então eu creio que, de fato, de alguma maneira, já há algum tempo não... Há registros, assim, de que como ele não teve a manutenção, né, que necessitava, então ele foi inaugurado. Na verdade, o teatro ele nunca foi acabado, completamente acabado, né? Ele foi ocupado, mas ele não foi finalizado. Mas ele funcionou, né? Atendeu a cidade durante todos esses anos. Sim. E aí, no final da década de 60, ele, por conta dessa falta mesmo de reparos, né? E de reformas no teatro, ele começou a ficar em decadência. E aí, infeliz, pode falar, que eu acho que o pessoal está escutando, tá? Comente que o pessoal estiver escutando. Oi? Eu queria passar uma experiência em relação ao bicentenário. Só esperar um pouquinho, só passar essa experiência. Tem algumas pessoas que reclamaram. Então vamos esperar um pouquinho.
Então, ao invés dele ter a devida assistência, né, realmente, como você já comentou, né, cultura não era a palavra de ordem no momento, né? Então, outras prioridades falavam mais alto naquele momento. Então, coube, né, ao poder público à época decidir pela demolição. Eu quero só fazer um parênteses agora nessa história aqui. Quando o pessoal do movimento, né, Nando, Léo, todo mundo mandou para mim os documentos, eles encaminharam, óbvio, né, como hoje, antigamente também era necessária uma autorização legislativa para a Câmara de Vereadores autorizar a Prefeitura Municipal a fazer a doação do terreno, né, no caso do terreno do teatro. E nesse contexto, a gente vê o quanto que é importante, né, a responsabilidade que a gente tem dentro da Câmara, eu enquanto vereador no momento, que eu via os vereadores, não estou querendo culpar nenhum deles, não é esse sentido, mas a responsabilidade histórica, porque eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que tomar cuidado porque eu assino aqui, porque daqui 60 anos vai estar alguém divulgando aí pro bem ou pro mal, né? Então é uma questão que assim, é muito importante, muito interessante a gente se ater, né, de fato aos patrimônios do nosso município, né, aos patrimônios históricos, ao patrimônio material da nossa cidade. Acho que é importante, talvez não queria interromper, mas saber claro. que é uma iniciativa da sociedade civil organizada, que se adquire, que se constrói, mas depois é o poder público que abre mão. Sim. Né, que doa, ou seja, tinha passado para o poder a público. A responsabilidade ficou para ele. Estava na mão do poder público no momento que ele foi demolido e que foi doado. Só um segundinho, o pessoal está reclamando um pouco do áudio aqui. Vamos fazer um teste novamente aqui? Vamos. Peraí. Tá escutando a galera? Alô? Perguntei se... O pessoal tá escutando aí, tá escutando a gente? Alô? Chega mais perto. Alô, som, tá escutando? Desculpa aí, galera, problemas técnicos, mas fazem parte aí. O pessoal será que tá escutando agora? Pode seguir. Tá escutando? Tá dando pra ouvir? Pede pra comentar na live. Tá dando pra ouvir, o Breno já tá sinalizando aí que tá tranquilo. Tá dando pra ouvir, né? Não, deixa eu ver aqui. Pera aí. Não, a live tá rodando. Só um segundinho. Peraí. Tá ligado o seu aí, não? Tá. Melhorou. Pronto. Melhorou, pronto, vamos lá então. Pode dizer não. Não, Desculpa, não, tranquilo. Era só para dizer isso, que a sociedade civil, né, a parte civil da sociedade que corre atrás, que constrói tudo, através de tudo que ele disse, depois ele é doado para o poder público e mais à frente o poder público que faz demolição e depois faz a doação. E transfere, né, para o Bradesco, né? Que hoje, inclusive, é sede lá do Bradesco, uma agência, né, que tem muito tempo. E qual é a relação hoje, talvez, que a gente pode aí traçar? Qual é a necessidade que o banco hoje poderia colaborar? Como que seria, né? A gente poderia entrar já agora na questão de você divulgar o projeto e falar um pouco sobre qual a perspectiva, né, de hoje. Eu acho que a gente olhar, né, quando a gente pensa nesse contexto aí da demolição e da doação, né? Então, o teatro ele é demolido, não existe uma relação direta entre o Bradesco e a demolição do teatro. É bom a gente deixar claro isso, né? Porque com certeza. Muitas vezes, assim, é dado como algo automático, né? Demoliu para construir o teatro, o Bradesco. Não foi, né? O teatro ele começa a ser demolido em 1968 e o terreno ficou ocioso. Então, só em 1977... Então, na verdade, passou 11 anos ali, né? 11 anos, você falou que foi 66. Em 68 ele começa a ser demolido, então, não é uma demolição instantânea, ele leva um tempo assim. Então não foi imediatamente, eu tinha essa ideia, então é importante dizer. Não foi imediatamente, então o terreno fica ocioso. Sim. E aí só já em 1977 acontece a doação do terreno para a construção da agência do Bradesco. Para desmistificar, né? Porque muitas pessoas acham, não vamos doar logo aqui para o banco e entrar lá. E aí a gente precisa entender assim, né, que para aquela época o que representava a chegada de mais um banco para a cidade, né? Então, mais um banco para a cidade era visto como algo, e o documento de doação diz isso, era um grande empreendimento que a cidade estava fazendo. Gerar emprego, renda, né? Linhas de crédito e outras coisas que eram consideradas benéficas para aquele momento, e de fato foram, a gente não abre mão disso. Então, na verdade, o surgimento ele não se dá em razão da demolição, não teve nada a ver. Foi posteriormente para destinar para alguma finalidade
que o terreno foi posto, né, à disposição, né? À disposição. E outra coisa interessante é que a década de 70 é uma década de expansão do Bradesco. Sim. Então, antes do Bradesco ainda era um banco que transitava até a década de 60 mais em São Paulo e ainda não tinha essa dimensão nacional como a gente conhece hoje, né? E é na década de 70 que o banco tem esse boom aí e ele alcança a sua milésima agência. Sim. E aí a gente vai pensar, né? A agência de Caeté, a agência 0675, né? Então o banco ainda fez uma caminhada aí para chegar nessa milésima agência e depois se tornar a empresa que é hoje, né? E aí a gente faz de fato sim alguns questionamentos e é importante isso que o Fernando tinha dito no início, né? Assim, o movimento ele surge na escola quando através de um projeto estruturante fala assim, a gente vai pensar o teatro. A gente vai pensar o teatro a partir da história do Teatro Centenário. Tá, onde era o Teatro Centenário? Era no lugar onde hoje é o Bradesco. A gente começa a questionar, poxa, né? Qual o papel do Bradesco na cidade em relação à cultura? Sim. Mas eu acho que antes da gente chegar aí, Léo, eu acho que era importante a gente pensar assim, o Teatro Centenário foi demolido, tá? Acabou a cultura em Caeté, né? Assim, que fim teve, né? Assim, porque hoje a cidade consegue ainda, né, ser a referência que ter os grupos de teatro que tem, ter os espaços que tem, acho que aí é importante a gente trabalhar isso para a gente falar da proposta. Inclusive, né? aí agora já direcionando mais para Marinã, existe um hiato ainda, Nando, de, digamos, um certo apagão no município em termos de manifestação de teatro e retoma-se um pouco mais à frente, né? Porque coincide, na verdade, a ditadura militar, né? Nesse período. Aí a gente vai do período que o teatro é demolido, que essas manifestações elas vão diminuindo. Sim. A parte cívica ela ainda permanece fortalecida de alguma maneira, mas essa manifestação que ela era de fato até mesmo as escolares e as que partiam de uma certa liberdade que as pessoas tinham, elas vão diminuindo e na década de 80 ainda tem o surgimento da Casa de Cultura aqui em Caeté, que também acaba sendo fechada antes da década de 90. A década de 90 ela passa um período, esse apagão ele é mais forte aí na década de 90, então a gente não conta com grupos de teatro, por exemplo, na cidade, que não se profissionaliza, não se pratica, exceto a igreja com os espetáculos religiosos como a Paixão de Cristo, dos grupos da juventude de uma maneira geral, e na virada do século passado para esse a gente vira sem companhias de teatro, né? Sem companhias de artes cênicas na cidade, e aí isso é muito triste. Isso começa a mudar com o advento da Casa Nício Teixeira, que é inaugurada ali em 98, a parte do museu e tal e tudo. Mas a existência da casa, mais ou menos no projeto que funciona hoje, a partir ali dos anos 2001, que aí tem o núcleo de contação de história, o Mara pode falar mais sobre isso, que ela está ali desde o iniciozinho. E o papel da casa neste século essa é fundamental. Essa é a mudança de chave no que tange ao teatro aqui no município. O Mara pode falar sobre isso. Que a casa mais quietinha aí. Eu estou aprendendo. Uma aula aqui, né? O jogo aqui está duro. Inclusive, eu estou aqui refletindo sobre a responsabilidade que nós temos, né? Com os bens públicos, com aquilo que a gente constrói, que a sociedade se organiza e constrói. E eu estou descobrindo, quer dizer, já há algum tempo, pela minha experiência aqui em Caeté, construir é fácil, montar é fácil, fazer é fácil. O difícil é manter com qualidade, né? Porque aquele grupo que se mobilizou para poder construir algo, é lógico que ele entrega o seu projeto para outros e a dificuldade é exatamente a manutenção. É uma grande preocupação que a gente tem aqui com a Casa Nício Teixeira também até porque o valor para manter não é um valor baixo, né? Não. Porque tem os custos, né? As despesas. Mas, por outro lado, Caeté é uma cidade singular, né? Não é à toa que tem essa história que os meninos estão contando, né? Que ele traz assim, de uma forma tão vibrante. E eles estão contando que a gente está presente. E que a gente está presente também, mas assim, é uma cidade
que vivia o teatro, que o teatro acontecia também no fundo das casas, nas praças públicas. Não é à toa que toda praça de Caetité tem um equipamento que permite fazer teatro de rua, né? Sim. Não é à toa que Caetité tem uma história de 3 cinemas da forma como que a gente viveu, né? Então é uma cidade que valoriza a questão cultural. E também não é à toa que a Eunice Teixeira sai daqui e faz como proposta para a educação, sim, que a educação, a escola, né, ela tem que estar associada com a arte, com a cultura e com a ciência e tecnologia, né? E isso é a máxima de Eunice Teixeira. Quer dizer, ele na verdade expressou aquilo que ele viveu, que ele conheceu da sua cidade. Isso é muito Ele cantou a sua cidade para o mundo, né? Cantou a sua cidade para o mundo. Perfeito o que você está dizendo. Então, para mim, está sendo assim, muito rico ouvir essa história, né? E eu chamo a Caetité a responsabilidade, né? Porque nós temos, eu vou fugir só uma frase, vou fugir um pouquinho, mas pouca gente sabe que Caetité é a 3ª cidade na Bahia em patrimônio público edificado, né? Tombado. Está tendo um levantamento pelo IFAM. Já tem algum tempo que o IFAM faz esse trabalho, né? E nós vamos ter primeira Salvador, segunda Cachoeira, terceira Caetité. Então é muita responsabilidade gerir, cuidar de uma cidade, né? Com esse valor patrimonial, né? Mas assim, Fernando colocou da virada da chave. Na nossa ótica, a Casa Eunice Teixeira contribuiu muito com isso. Sim. Porque a gente começou, e começa com o Fernando e um grupo, né? Que começou a vir do IAD para cá, eles viviam aqui na casa, né? Segundo ele filava aula para ir para a biblioteca, né? Isso eu não sabia, senão eu tinha mandado voltar para a escola, mas acho que deu certo, essa atitude dele. E nós começamos com jovens, né, frequentando a biblioteca. A gente tinha que dinamizar a biblioteca, a gente tinha que incentivar a leitura. E a gente começou de uma forma muito simplista, contar a história através de pequenas peças, né? Aqui, eu me lembro muito do Lobo Mal, que eu acho que foi o melhor papel até hoje que ele já descontou ele. Afetivamente para mim, o grande papel de Fernando é Lobo Mal, né? E nós tivemos várias peças dessa forma. E com isso a gente descobriu a necessidade, além de contar a história, né, de preparar esses meninos para fazer a contação e para o teatro. E Fernando floresceu, eu personalizo esse movimento nesse aspecto. Porque ele se descobriu diretor de teatro, ele é um autodidata nesse sentido. Depois sim, ele vai estudar, mas ele inicia por vontade, por desejos e tal. E chegou um momento que as coisas estavam acontecendo nas escolas, né? E ele vinha provocar a casa para que a casa sediasse um festival. Só que a gente não tinha recursos, a gente não tinha condição, a gente não tinha iluminação, a gente não tinha som, a gente não tinha a estrutura. E eu resistia, né? Até que um dia ele disse, aconteceu gastando X, R$90. E ele fez uma malcriação, né? Quando ele fez essa malcriação, eu jurei que ele ia ter o troco, tá? E a partir daí houve um investimento maciço da casa nessa área, né? Inclusive, Mara, só para complementar aqui, Fernando mobilizou a gente lá no gabinete, mandato para a gente lutar, né, Fernando? Você encabeçou essa luta aí de um curso, né, de artes cênicas para o nosso campus da UNEB. E está tendo, né, mobilização nesse sentido. Então, para todo mundo ficar ciente, aí, a gente já divulgou isso no ano passado, no finalzinho do ano passado, mais ou menos. E tendo essa mobilização, a gente conversou até com
para a diretora da UNEB, né, o pessoal aqui, e está tendo já esse processo, inclusive vai ser muito bem-vindo, né, para esse movimento está apoiando esse movimento. Então, na semana passada nós tivemos a visita da reitora, né? E ela sinalizou, sim, que vai acontecer, e ainda sugeriu que o curso tivesse início, né, como uma extensão de Seu do Bonfim, né, que é um curso de teatro que já existe na UNEB, né? Esse professor, que é o coordenador do curso de teatro, o professor Reginaldo, ele já veio aqui, já são vários anos, né, Fernando, que essa sementinha está sendo cuidada. Então, ontem mesmo, eu conversando com a diretora, ela já encaminhou no ofício para a reitora solicitando, no evento, a reitora passou assim, faça um ofício, já deu os passos, né? E ontem mesmo ela já encaminhou, e até a gente precisa eu já liguei para a Reginaldo, tentando calçar esse pleito e ver o que a gente já pode fazer. Nós temos o desejo e a expectativa que no próximo vestibular a gente já tenha uma turma. Tá? Não, deixa eu só te perguntar uma questão aqui que está sendo pertinente. Eu queria perguntar para você como que é nesse contexto ser artista universitário. Aí dentro do que o Maria está colocando sobre o início e... Desculpa interromper, depois você fala. Mas isso está dentro do que o Mara coloca, né? Esse início que a gente acaba descobrindo. E o papel da casa em nossas vidas nesse sentido foi de dizer assim, olha, vocês estão numa cidade que é uma cidade cultural, aqui a Casa Luiz Teixeira tem a estrutura e eu sempre tive dúvida de onde eu vim, porque eu queria fazer da minha vida de alguma maneira, né? Eu e algumas colegas também, depois disso. E a casa, ela disse pra gente, poxa, vocês têm uma estrutura, olha como isso pode ser possível. Sim. Então aquele contexto mostrou pra gente, de alguma maneira, um poder. Mas não é o poder, é o poder de você estar num espaço onde não existem muitas coisas acontecendo ali, e como uma oportunidade de você ajudar a acontecer. Sim. E para o bem. Então isso faz toda a diferença. Você em algum momento da sua vida, ainda na juventude, perceber que você pode contribuir, que você pode fazer a diferença. E não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Mas você tem essa percepção de que você pode desenvolver isso. E aí, Liel é uma das fundadoras da Trupe dos Dobradores de Arte, esse grupo que tem 15 anos. Antes desse grupo, nós tivemos o Fazer Acontecer, que foi no IAT. Olha como essas coisas elas se juntam. Esse grupo anterior, no IAT, que a gente desenvolveu o festival e tal e tudo, esse grupo também é muito importante. Porque eu treino com esse grupo, eu começo com esse grupo. E quando eu venho conversar com a Casa Luiz Teixeira, eu já tinha alguma coisa pensada. E quando Mara disse, pode sim ser projeto de extensão da universidade. Então uma coisa vai puxando a outra. E a gente, quando olha pra gente e olha para fora, a gente percebe a cidade de Caetité está fazendo teatro de alguma maneira através dos nossos esforços. Olha como isso é importante. Então a gente percebeu ali uma responsabilidade. Então na primeira reunião dos Dobradores de Arte, eu perguntei para o pessoal, quem quer ficar em Caetité depois que se formar? Quem vai ficar em Caetité depois que se formar? E as pessoas naquele momento que disseram que ficaram. Sim. Essas pessoas ainda fazem parte da Trupe dos Dobradores de Arte. Quem não faz parte da Trupe dos Dobradores de Arte foi uma fundadora. E ela está aqui agora falando com a gente sobre isso. Olha como tudo isso está interligado e está junto. Então não é uma questão simples. Quando a gente trata disso de maneira passional, não é por vaidade. É porque de fato a gente teve essa percepção. Então estar inserido nesse espaço nos dá mais que orgulho, nos dá uma capacidade de olhar para frente e de ter certeza absoluta que a gente pode ser muito maior do que estamos sendo agora. Você acredita que ajuda a construir uma história muito bela, né? Pessoal, só para a gente localizar, a gente já está quase uma hora aí, né, de live. A gente hoje está fazendo a live justamente também para divulgar que amanhã, né, vai ter uma manifestação muito bacana, interessante,
Queria que vocês utilizassem no momento agora da gente fazer a divulgação. Lielva, conte pra gente um pouco sobre o que vai ter no dia de Você amanhã. contou umas coisas interessantes que eu ia falar. Já contei? Desculpa, mas antes da introdução sobre o projeto, Mara vai concluir. Não, eu queria falar assim, da responsabilidade Sim. que a gente tem, não só de digamos assim, formar ou criar as condições para o desenvolvimento do artista ou do técnico, né, da área teatral, o artista em modo geral, mas principalmente da formação de plateia, tá certo? Não é à toa que Caetité, ela tem, digamos assim, ela tem um caldo apropriado para receber o teatro. A gente já teve vários momentos assim, importantíssimos aqui na casa. Só para você ter ideia, de 2006 até 2021, a casa recebeu 56.772 atendimentos de pessoas no teatro. Então, mais do que a população de Caetité já passou por aqui assistindo teatro. Fora os visitantes da casa e outros atividades. Não, e outra só no teatro, tá? É um número expressivo. E além disso, a casa sediou eventos que permitiram não só a pessoa assistir os festivais, mas a própria capacitação, porque você precisa ver, você precisa aprender, você precisa interagir, precisa sentir a arte, você precisa sentir a arte, né, para depois você até produzir. E aí a gente teve um festival em 2008, outro em 2011, outro em 2012, um programa de circulação em 2013. De 2013 a 2014 nós tivemos circulação em Caldeiras, em Morrinhos, em Salvador, sabe? Eu me esqueci de um, Cerquinha, que é em Gaporã. Né? E a casa hoje ela tem 4 grupos residentes, né? Quer dizer, são grupos que eles são independentes, mas eles têm a casa como um espaço, né, para ensaio, para apresentação. Né? E a casa assume o compromisso da própria formação, porque desde 2006 para cá, sistematicamente a gente está fazendo capacitações. Né? Isso tanto durante os festivais quanto. Além disso, como nós respiramos essa área, né? Até nos programas de educação ambiental, os programas estão recheados de arte. Né? Como é o caso do projeto Pedrinha de Ferro, que várias peças foram encenadas, né? Já tem execução, né? Vai estar retornando agora, né? Só para você ter ideia, em 2 anos a casa não, eles, né, os atores, eles produziram 7 peças de teatro, né? Num padrão de qualidade que não devemos a um grande médio centro, né? Dentro do recurso que a gente tem. Então, nós tivemos 2 momentos importantíssimos na formação deles, que foi uma turma de teatro, curso de teatro com 250 horas e outras com 170 horas. Né? Esse curso nós trouxemos pessoas da maior importância na Bahia para poder, na sua área, iluminação, cenário, figurino, acessório, direção. Seu tempo, você me apertou e eu estou mandando um vídeo. Hoje é especial, né? Você não pode passar, né? Só ter bateria, né? Vamos lá. E aí, isso garante, né, que Caetité revivesse o teatro, né, e desse condição para. O mérito do teatro não é da casa. O mérito da casa é criar as condições e dar o apoio para que essas coisas aconteçam, né? Mas o protagonista são esses atores. Inclusive, Mara, eu quero até assim, aqui nesse momento aqui, utilizar a Mara esse ano foi homenageada aqui, né? A casa, né? Fizemos aqui parte dessa homenagem, a gente participou. E a Casa das Teixeira é um polo assim, cultural, de educação do nosso município, muito forte. E Mara comentou os bastidores, eu não quero falar aqui, ela representa a casa e tal, mas a casa ela sempre dá uma bombeada, né? Quando existe uma transição do governo.
de governo para governo, das pessoas entenderem a importância, né, da casa. E eu quero dizer que a gente está à disposição lá sempre, de você, Fernando, do que for possível para a gente buscar de luta para cá. Porque eu reconheço esse lugar como um lugar importante para o nosso município, de uma forma, não para o município só, para a região, né? De uma forma que é difícil hoje imaginar a parte cultural de Caeté sem a casa do Seixeira. E a gente não pode deixar nunca que isso voa. Inclusive, Mara fala direto que o pessoal está escondendo. Mara fala da casa, ela é super ela tem que receber apoio de todos os partidos, de todos os políticos, dos colegas políticos, né? Os vereadores, prefeitos. Quem manda na casa é a gente. Exatamente, a gente só faz contribuir como pode. Então, é aqui um espaço para a gente colaborar. Pessoal, para a gente não estender muito, eu queria que a gente falasse agora, né, sobre a questão do cerne, né, do projeto, da pauta, porque o pessoal está lá esperando, vai ter uma ação amanhã, a gente quer que todo mundo esteja presente e que conheça um pouco também da forma inicial, né, do projeto de vocês. O que a gente quer com a cabeça? Isso aí. E coisas mais. Vai ter marcação especial na live, deixa eu marcar Bradesco, né? Bradesco Private, já marquem qual então, história é essa. Por que o Bradesco, né? Embora a gente tenha dito aqui que não tem uma relação direta, né? Em outros momentos a gente até brincou que quando houve a doação do terreno, esqueceram de dizer que estavam doando um terreno com história. Sim. Então, se a gente parar para pensar, isso me ocorreu aqui agora, não era só o terreno do Teatro Centenário, né? Era o terreno do Teatro 2 de Julho também e era o terreno de um antigo mercado municipal, de uma feira. Então, para que espaço mais cultural, né, do que um mercado? Sim, sim. Então, assim, de fato, ali por excelência era um lugar cultural, né, desde sempre. E então a gente começa a fazer essa reflexão, né? Poxa, o Bradesco está ali hoje no lugar onde era o Teatro Centenário. O fato de o teatro não estar mais ali não apagou a memória do teatro, como você disse. As pessoas olham para o Bradesco e dizem, aqui era o Teatro Centenário. Sim, sim. Então existe uma relação de referência de memória direta aí, né? E a gente pensou assim, o Bradesco é uma instituição que a gente sabe, né, financeira, que tem recursos, que faz investimento social no Brasil inteiro. Por que não fazer investimento social em Caeté? E salvo engano, o Brasil tem até teatro também, não tem? Tem o Teatro Bradesco, né? Famosíssimo. Fundação Bradesco. E aí a gente começa a pensar isso, né? Não foi uma doação de um terreno qualquer, numa cidade qualquer, né? Em um momento qualquer. Então, o Teatro Centenário ele é um capítulo da história do teatro em Caeté, né? E ele não apaga. Então a gente vê, hoje flui, né? A cidade aí tem mantido esse legado cultural. E qual a contribuição que o Bradesco tem dado nesse sentido e em outros sentidos em relação à vida cultural da cidade? Então, a gente questiona alguns pontos, né? Por exemplo, o Bradesco está aqui há 45 anos Sim. na cidade. Qual é o projeto, né, cultural que o Bradesco tem com a cidade nesses 45 anos? Outro ponto, aonde o Bradesco está localizado? Na Praça da Catedral, a principal praça da cidade, o lugar de maior visibilidade. Então a cidade já faz um marketing para o Bradesco, né? Quando a gente tem, por exemplo, agora houve a festa de Santana, né? A Polícia Militar divulgou que durante a festa foram mais de 60 mil pessoas e a vila gastronômica da festa foi em frente ao Bradesco. Então, quantas fotografias ali não saíram, né? Todo o circuito cultural da cidade passa por essa praça de alguma forma. Então, a cidade já tem dado ao Bradesco esse lugar que é um lugar de excelência, né? Deu uma praça, porque é a praça do Bradesco. Que ninguém chama de Praça Coronel Cazuzinha, todo mundo fala Praça do Bradesco, né? Então chegou o momento da agora a gente... E aí quando a gente olha, né, os documentos e a gente entende, né, que foi feita essa doação, então a gente pode até brincar, né, que a cidade fez um investimento no banco, a cidade acreditou no banco que estava em expansão, a cidade deu espaço, né, acolheu muito bem essa agência. Será que não estava na hora então da empresa olhar para a cidade e falar assim, né?
dar um retorno cultural, que é muito justo até, né? Então a gente espera mesmo que essa live rode, que isso chegue no Bradesco, nas altas instâncias, né? Que eles conheçam e que pensem assim, essa agência 0675 não está em qualquer lugar. Só para falar aí para a galera, a nossa nossa live, esse episódio de hoje, ele vai estar disponível aí no YouTube, no canal do Quinta do Léo, vai estar disponível também no Spotify e no Instagram. Então, depois, na hora que acabou a live, o pessoal quiser compartilhar, mandar para o pessoal, a gente vai estar disponibilizando aí, porque isso vai ser uma forma de documentar essa história que foi contada, essa verdadeira aula, né, Mari? Uma aula que a gente está tendo, e também essas proposições que estão sendo colocadas aqui hoje. E a gente não pensou em nada muito absurdo, né? São plausíveis as demandas? Poderia ser, né? Dada a envergadura da empresa. Sim. Mas a gente não pensou. A gente não pensou em nada disso, né? A gente tem as sugestões, né? Pode ler Sim. as sugestões aqui. A gente pensou em oficinas de teatro ofertadas nas escolas, a exemplo do Mais Educação, que já tivemos, né? Um programa específico de artes cênicas dentro das escolas de Caeté. Um festival de teatro na cidade, com a culminância das oficinas, né? Trabalha-se nas oficinas, nas escolas, e isso vira festivais. Poderia ser anual, inclusive. Oficinas de educação patrimonial em parceria com o MASB, por exemplo, né, para tratar a questão do patrimônio. Cursos de formação na área de teatro para os grupos que já são profissionais e também para os novos grupos. Para quem não sabe, trabalhar com formação em arte no interior do estado é muito complexo. Às vezes o pessoal vai fazer fora e não volta. Sim. A gente quer inverter isso, a gente quer fazer com que as pessoas venham para cá fazer a formação aqui, que se formem aqui dentro, para fazer a diferença aqui dentro. E a gente gostaria muito que o Teatro João Gomes ele fosse equipado. Isso não é uma questão simples, a gente sabe. É um dos maiores teatros do sudoeste da Bahia. Está aqui no centro administrativo, funcionando como auditório. Ele foi inaugurado ali por conta de uma transição de governo, as pressas e tal. Não está dado o acabamento ainda. Inclusive um acabamento que vale muito dinheiro. E um acabamento que vale muito mais de dinheiro. milhões aí. Muito dinheiro para o Brasil não tanto, né? Exatamente. Então, equipar aquele espaço pode significar aí uma... Inclusive foi indicação nossa, hein, Nando? Já lembra da indicação? Verdade. Então é isso. São esses principais pontos. Podem surgir outros, sim, mas a gente acredita que com esses pontos ajuda a fazer com que a cidade... Deixa eu te perguntar, isso já foi colocado em mesa com o Bradesco, com algum representante? Como é que está? Vocês podem falar sobre essa transição? Isso, claro, com a Fundação Bradesco, sim, a princípio, o contato que Delva fez inicial, nós nos reunimos e conversamos sobre, e depois no encontro aqui com o gerente dessa agência aqui. E agora, aqui. E amanhã também na Praça Pública. E amanhã na Praça Pública. Aproveitando aqui agora, que o pessoal está nos assistindo, que está ao vivo aqui a live, amanhã, qual horário? 18h30. 18h30. Em frente à Praça do Bradesco, nós vamos ter teatro, dança, música, algumas exposições, né? Projeções na parede do Bradesco. Né? Tudo autorizado. Isso quando... Nem meus amigos, não tem um motivo, né? Sim, para ser bem recebido, né? Até pela história. Sim. Mas não tem motivo de hostilizar, não é isso. A gente só quer revitalizar, a gente quer uma parceria e revitalizar uma área que é tão importante. Quando a gente fala de teatro, eu vou repetir uma fala que eu tive, acho que semana passada, a gente não fala só de uma arte. Né? Ao falar de teatro, você fala de circo, você fala de dança, você fala de música. Teatro é uma arte de fotografia, né? Teatro é uma arte que ela precisa das outras linguagens, né? Quanto mais ela se associa com outras linguagens, ela apresenta espetáculos belos. Inclusive, eu acho que Caeté é muito privilegiado nesse ponto, até Nando foi um dos culpados de trazer para Caeté algumas, né, peças de teatro sensacionais, né, Nando? Como que teve aquela que o Galpão foi belíssimo, inclusive lotou a praça,
foi muito legal, né? Foi muito bacana. Para convencer os amigos, teve que falar da casa Luiz Teixeira. Sim, que era referência, né? Inclusive a peça foi apresentada em homenagem a... E aproveitando o momento aqui, a gente já vai fazer uma cobrança, vamos pedir para a gente trazer a Secretaria de Cultura, através da Prefeitura também, alguma peça, né? Tem sentido, quem sabe a gente não consiga, né? Eu sei que foi um achado naquela época, né? Sim. Ela estava no meio do caminho aqui, mas a gente tem que trazer isso daqui para o nosso município para ofertar isso para a população. Muito importante, porque fresco não é só trio elétrico, né? Embora também seja. Bem, a gente tem que diferenciar, e aí não é nenhuma crítica, não é de jeito nenhum, mas até porque cultura também são eventos, cultura é um modo de viver, né? Com certeza. Uma visão antropológica, a gente tem que ficar muito claro. Mas a gente tem que aproveitar, eu acho que o recurso público ele tem que aproveitar as oportunidades para trazer algo que eduque, que transforme as pessoas. Sim. Né? E nós estamos numa região onde a gente não tem muitas opções. Né? Então, trazer o grupo, como exemplo, o Grupo Corpo, o Grupo Galpão, trazer. Não, até foi aquela outra que nós trouxemos Ô, Mário, eu faço. Teatro Mágico. Inclusive, eu faço o bloco, né, o pessoal que a gente já entrevistou, até uma oportunidade de entrevistar até meus sócios. E até para a gente trazer esses artistas é difícil. A logística, a nossa logística, né? A gente está aqui, de certa forma, meio que geograficamente um pouquinho isolado, né? E tem um gasto muito mais alto com o deslocamento e tal. Mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades que aparecem e tentar. E quando um artista ele assiste um espetáculo, ele não apenas está se deliciando, ele está aprendendo. Ele está aprendendo sobre iluminação, cenário, interpretação. Né? Então é uma aula espetacular. Mas a gente já vai ter que terminar por fim. A gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho. Mas antes de fazer o sorteio, a live já está quase 1h30 e a gente está fazendo essa edição especial super bacana aqui, com muito aprendizado. Eu queria agora dar uma oportunidade, antes de fazer o sorteio, de vocês complementar, né? Se quiser rapidamente fazer um complemento sobre amanhã, sobre algo do projeto, fiquem à vontade. Tá? Eu acho que é melhor que a Juliela fale nesse sentido, né? Mas a gente espera que as pessoas estejam amanhã para vez, quem sabe que eu... Vamos divulgar então, vamos chamar, leva seu banquinho, porque nós vamos assistir, ver coisas interessantes e que principalmente que a Edité se preocupe com essa cultura, não é? Porque nesse momento que a gente está saindo de uma pandemia, saindo de um momento de estresse como a gente viveu, nada melhor do que revitalizar e ganhar energia do que através da cultura. Nada melhor que arte, né? Nada melhor do que arte. Então, o movimento de amanhã, né, como já foi dito, é mais um movimento, né? Por que amanhã? Né? Justamente amanhã faria os 100 anos do Teatro Centenário, né? 7 de setembro, então a gente quer marcar essa data, né? Essa data é mais uma ação do movimento, a gente já tem agendado aí uma sessão especial na Câmara de Vereadores também. A gente espera fazer outros movimentos nesse sentido. Para quê? Para informar, né? Justamente para a gente compartilhar essa história, para a gente levantar alguns pontos de reflexão que são fortes do movimento, que é, por exemplo, a relação do município com as empresas, a relação do poder público legislativo, né, com as empresas, com os espaços públicos culturais e patrimoniais da cidade, o valor disso, né? A gente disse aqui no outro momento, a gente não pode baratear nossa história, né? Então a gente está falando de uma cidade de onde se emancipou pelo menos mais de 40 cidades aqui do entorno. A gente está falando de uma cidade que é uma cidade mãe de um território e de uma cidade que na sua história sempre pulsou cultura, educação, né? E o quanto que isso nos define também, e quanto que isso nos faz pertencer a esse lugar, né? Assim, está inerente a nós falar sobre isso, não é por acaso. A nossa identidade. Nossa identidade, né? Então a gente tem um ponto, né, que não esqueceu de falar aqui da nossa pauta com o Bradesco também, que é a proposta e um pedido, né, de um memorial Teatro Centenário na agência do Bradesco, né? E essa solicitação, né, envolve não só uma exposição, um marco ali na agência, mas também uma reconstituição de fachada, né, em alusão ao antigo Teatro Centenário. Por quê? Porque Caeté também tem o segundo maior
a segunda maior área de tombamento histórico, que é a poligonal, definida pelo IPAC aqui na cidade. E a agência do Bradesco está no centro dessa poligonal e ela não dialoga, né, com o seu entorno. O teatro dialogava, né, mas a agência do Bradesco foi construída numa área histórica sem qualquer conexão, o que fica muito claro depois até da instalação do hotel. Eu estou sendo mal educado aqui agora, tem um tempo, né? Porque senão vai cair. Mas quem quiser amanhã estar lá presente para saber mais, conhecer a história, vai ter um momento de fala lá para contar um pouco, pessoal. Vai ter? Pronto, então vamos lá amanhã. Só uma sugestão de falar da camisa, Léo? Sim. A gente poderia fazer essa live chegar até o Bradesco, né? Para as pessoas que têm essa importância. Então, ao invés de sortear ao vivo, a gente podia pedir às pessoas para compartilhar essa live, marcar o Bradesco, né? Para que essa live chegue lá até eles, né? De alguma forma. E aí amanhã ou na semana você fazer esse sorteio. Pronto, eu faço o sorteio. Apresenta a camisa, por favor. Uma fala interessante para o Bradesco é o seguinte, que cultura, né? Ela tem uma vertente econômica muito forte. Com certeza. Tá? Caetité é uma cidade que tem um conteúdo turístico muito forte, que não é aproveitado. Então, se a gente alia o patrimônio que Caetité tem, patrimônio natural, patrimônio construído em material também, né? Com o nosso turismo, isso vai trazer dinheiro para a cidade. Pessoal, o papo tá bom demais. Eu tô aqui querendo ficar mais também. Só que nós temos aí a questão do tempo que a live fica e também a questão da aparelhagem. Eu queria nesse momento agradecer todo mundo que compartilhou, que esteve presente. Na semana eu vou fazer o sorteio. Hoje ou amanhã a gente vai organizar um sorteio para fazer bacana, para vocês compartilharem aí a live no YouTube e no Spotify também, para fazer chegar as informações do Bradesco. E eu quero agradecer, Mara, viu, Mara, mais uma vez aqui, por você ter cedido o espaço e compartilhado aqui conosco essa entrevista. Quero agradecer a Elba por ter dado essa aula de história aqui pra gente, que foi de fato uma aula tomando nota aqui, né? Muita gente parabenizando aqui. Muito recebedor. Obrigado, pessoal, que estão assistindo. Nando, quero te agradecer, cara. Muito parabéns também pela sua luta que você encabeça pelo teatro, pela cultura de Caetité. Eu fico admirado pela sua batalha. Conte sempre comigo nessa frente aí, no que for necessário. E no mais, eu quero desejar a todos, né, pessoal, uma boa noite. E se vocês quiserem dar os agradecimentos, dá uma aula até mais logo, que a gente tem ali 1 ou 2 minutos só. Então, nesse 1 ou 2 minutos, rapidinho, Mara, a gente esqueceu, né, de falar que a gente fez os adesivos, a gente tem alguns patrocinadores, né? 3 em especial rapidinho aqui. A Visualize, né? Sim, manda um abraço ao meu amigo Ricardinho, Visualize Comunicação, que nos apoiou também. O Fotoscar, que amanhã vai fazer a projeção lá com a gente, e a Google Serviços, né? Que é que também ajudou no patrocínio dos adesivos, que depois a gente vai estar divulgando melhor. Cada um trazendo uma E aí é isso, a gente convida, né, a sociedade, cada uma trazer o seu ladrilho para esse movimento. E eu pedi desculpa, porque eu esqueci dessa primeira fase aqui mesmo, que era da reconstituição de fachada, exposição permanente no Bradesco, se possível, e exposição virtual, feita pelo pessoal do MIS, né? Então, são também iniciativas para além daquelas que eu havia dito, os pedidos de parceria. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos, e viva a Casa Nesse Teixeira, viva o teatro, viva a cultura. Um abraço a todos. Até a próxima.